Bom, meu nome é Magda Costa, eu com Maria Elisa Alvarenga, fomos as editoras dessa edição da TRIB, Presença Ausência, com as colaboradoras Inês Basto e Evelise Lousada, e mais uma equipe grande de revisores, pareceristas e tal. Essa noite eu que vou coordenar, tá? Vou tentar. E conto com vocês e conto com a ajuda especial hoje do André Vale, aí na assistência técnica para a gente. Bom, vamos começar com a nossa diretora do Conselho Científico, Mariana Nilstein. Mariana está aí, não está? E depois dela, volta a palavra. Obrigada, Mariana. Obrigada a você, Magda. Eu queria agradecer, né, a Magda, a Elisa e toda a equipe da TRIB. Eu acho que para a gente do Conselho Científico esse ano, nessa gestão, é um prazer essa parceria com a TRIB. Nós do Conselho, nós acreditamos que a transmissão da psicanálise se faz também e muito pela produção escrita. Então, acho que a TRIB é um belo exemplo disso, né? Por isso que hoje estar aqui prestigiando o número presença e ausência é muito importante. É um tema fundamental, né, da nossa clínica de todos os tempos e da nossa clínica contemporânea também, né? Então, quero só agradecer e participar também, curtir o evento. Obrigada, Magda. A gente que agradece, Mariana, esse espaço muito importante do Conselho Científico, essa parceria. Bom, quero então de novo dar as boas-vindas para quem está buscando seu lugar aí na plateia ainda. Volto a lembrar para, por favor, desligar o microfone. A gente vai ter a companhia aqui de um tec-tec numa obra aqui do lado. Peço desculpas, mas vamos lá. É muito bom estar com tantas presenças para a gente refletir e conversar sobre esse tema instigante, presença-ausência, da edição dessa TRIB. Bom, a TRIB está disponível, toda ela, desde 2019, online, no site da Brasileira. Tá? A leitura é franqueada na íntegra. Bom, eu quero falar que estou aqui meio emocionada hoje por vários motivos, mas bom, agradecer a todos aqui presentes e dizer que o tema dessa publicação é muito especial e foi uma TRIB que nós fizemos com todo carinho, como sempre, mas que teve o atravessamento da perda do nosso fundador da TRIB, de um dos fundadores da TRIB, né, Fernando Rocha, e por isso a gente quer hoje também dar o espaço aí para uma homenagem a ele, né? Bom, mas antes eu quero falar com vocês que a TRIB, como eu disse, está disponível online, mas quero falar para vocês do sumário da TRIB dessa edição, né? Nós temos várias sessões. A TRIB é uma revista de psicanálise, mas que tem como principal objetivo também ter a interlocução com outras áreas da cultura, né? Então, uma das sessões é entrevista, que é sempre com psicanalistas. Nessa edição, nós temos o Fábio Belo, Romildo do Rego Barros, Teresa Stark. A correspondência que foi inspirada, né, essa sessão inspirada na correspondência profícua do Freud, né? Mas nessa edição foi Celso Gutfreund e Delcy Gurfinkel. Convidados, nós temos 2 analistas, Aida Unguier e Neisa Prochet. Artigos temáticos, Karina Miziara Rocha, Naitiara Rodrigues, Rebeca Machado. Depoimento, nós temos a atriz Maria Eduarda Carvalho. Conferência, a psicanalista francesa Marina Papagiot. Interface, a artista plástica Lena Bernstein
e a antropóloga, e que é a nossa analista em formação no Instituto, Sônia Santos. A formação em psicanálise, nós temos a Ana Maria Machado, Ana Maria Bittencourt, desculpa, né? Benilton Bezerra e Dora Tognoni, de São Paulo. Na parte de tradução, na seção tradução, é o René Roussillon. Psicanálise e cinema, Luciana Sadi, que é uma colega nossa de São Paulo. Psicanálise e literatura, o artista, músico, escritor Arnaldo Antunes, Maria Noel Sertan, nossa colega psicanalista, e também nossa colega Ruth Naidik. A sessão de homenagem, nós temos Jean-Claude Roland e Simone Grinappel, que está aqui conosco hoje também, faz uma bela homenagem através de uma demonstração do método dele, de trabalho. E homenageando também, que não podia deixar de ser, a Fernando Rocha, nós temos as colegas também presentes hoje aqui, Sônia Bromberg, Viviane Frankenthal. Na sessão Memória, que é a última sessão da TRIB, nós temos Roberto Martins, que é um colega nosso, com um conto muito interessante. Bom, agora nós vamos passar para a parte do tributo. No tributo ao nosso querido Fernando, e peço então ao André para compartilhar um momento especial. André? Acho que todos nós, cada um de nós, tem um Fernando Rocha na mente, no espírito, no coração, né? Vocês Para estão todo mundo, vendo? ele foi alguém que marcou de uma maneira muito singular a existência. E para mim, o Fernando faz parte de um conjunto de pessoas que moldou um pouco a maneira como eu me sinto André? e que se definiu, de certa forma, na vida adulta, porque eu vim para cá, para o Rio, com 10 anos, e, na verdade, de certa forma, me tornei pernambucano, como me reconheço, a partir do encontro dos amigos de infância que eu fiz na década dos 20 e tantos, quando eu estava terminando a faculdade de medicina, quando eu entrei para a psiquiatria, quando me aproximei da psicanálise, e conheci essa turma, da qual o Fernando Rocha fazia parte. Fernando Rocha, Fernando Coutinho, Jurandir, Romildo, gente que não era pernambucana, mas era como se fosse, Zélia Vilar, Roberto Machado. Essas pessoas moldaram, marcaram de maneira tardia uma coisa que ficou gravada como se tivesse sido uma gravação da infância. É a partir deles, assim, do contato com eles e da identificação com eles, que eu realmente constituí esse sentimento de ser um pernambucano do Rio. Eu devo isso a ele e a todos esses outros amigos. E o Fernando também foi muito importante para mim do ponto de vista pessoal, porque houve momentos na minha vida em que crises aconteceram e ele, de uma maneira muito particular, foi muito importante, tendo um tipo de acolhimento que não é muito comum. Um acolhimento sem consolo, um acolhimento sem aquela ideia de facilitar a vida de quem está passando pela crise. É simplesmente uma atitude de quem reconhece a vida é difícil, crises acontecem, mas as coisas vão melhorar, tudo vai passar, a vida segue. E é um pouco esse espírito, esse jeito de lidar com o que era, digamos, a situação difícil de um amigo, eu, um pouco mais jovem do que ele, que eu vi e que eu também percebi no modo como ele transmitiu para mim, do jeito dele, o que era esse ofício, né, de psicanalista. Porque o Fernando foi um dos meus primeiros supervisores, logo que eu comecei a clinicar. Ele foi meu supervisor durante anos, e numa casa muito simpática, onde de vez em quando havia festas, e convivi muito com a Ruth, Felipe, Rafael e muitos de vocês lá. E a maneira como o Fernando exercia essa função de supervisor, ela iluminava também uma maneira de se apresentar como psicanalista, né? Ele, num livro dele, que vocês todos conhecem, que é o Janelas da Psicanálise, ele
tem um artigo especial em que ele fala sobre o supervisor. Ele usa uma analogia que eu nunca me esqueci, que era a analogia do supervisor como uma espécie análoga à do mestre Zen, que significa, basicamente, alguém que se coloca na posição de não ensinar, de não, de não indicar um caminho, mas de permitir que, no diálogo, aquele que o busca encontre o seu próprio modo, seu próprio caminho, a sua forma de existência, a maneira de exercer aquilo que é o seu desejo, né? Essa, essa maneira de pensar a supervisão, naquela época, esses anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, não era tão óbvia quanto pode parecer hoje, né? Fernando tem essa coisa curiosa, porque quando eu olho para trás, eu vejo nele um espírito que hoje em dia a gente chama de característica da psicanálise contemporânea, né? Menos dogmática, menos marcada pelas fronteiras entre orientações teórico-clínicas, escolas, uma psicanálise mais integrativa, não eclética exatamente, mas integrativa, uma psicanálise de inspiração filosófica, digamos assim, não sei nem se ele reconhecer, assinaria embaixo disso, mas mais pragmática, no sentido de entender que teorias, conceitos, são maneiras de você organizar o real em realidades que, reconhecidas assim, indicam caminhos na clínica e na vida de maneira geral. Então, quando a gente discutia os casos, ele tinha sempre fazia sempre o esforço de me suscitar um entendimento do horizonte de possibilidades de entendimento do que aquelas situações que eu trazia para discutir com ele poderiam oferecer. E oferecia, digamos, lentes diversas. E, claro, me inquiria sobre como é que eu me via a usar lentes desse tipo, daquele outro tipo, que tipo de interpelação aquela situação fazia para mim, como um sujeito muito singular, e, então, a partir daí, que tipo de apreensão e que tipo de questionamento eu poderia me fazer a partir daquelas situações e indicando que direção dar aquelas questões que eu trazia para ele, né? Então, eu acho que eu aprendi muito com ele essa ideia de que a psicanálise se justifica, a experiência analítica se justifica, um pouco como, sei lá, Bolas hoje em dia diria, né? Uma busca a descoberta do idioma pessoal de cada um. O que é que faz de você aquilo que você é, né? E a experiência da análise como uma experiência de transformação, de emancipação, não no sentido de uma libertação das, das amarras, não uma coisa redentora, mas o reconhecimento da vida como um processo de transformação permanente e que implica esses dois aspectos sempre misturados, mas que são distintos. O aspecto da reflexão sobre si, do conhecimento, do entendimento, da clareza a respeito das idiosincrasias e das maluquices, dos sintomas, das contradições e paradoxos que caracteriza a vida da gente. Então, essa ideia essa vocação epistêmica, digamos assim, da clínica, mas também essa dimensão mais experiencial, vivencial, transformacional, ontológica, como diria o Ogden, né? Essa dimensão epistemológica e ontológica de uma análise que, de maneira geral, estão misturadas, mas que nem sempre, porque é possível encontrar alguns dentre nós que privilegiam mais um polo ou se sentem mais à vontade em outro, ou entendem que o cerne da psicanálise é mais uma coisa ou outra. Eu acho que Fernando tinha esse jeito natural de se apropriar dessa multiplicidade, da pluralidade de sentidos da experiência analítica e da vida como um todo, que ele, inclusive, expressou na vida pessoal dele, né? Poucos são os analistas que eu diria conseguiram preservar na vida adulta, ao longo de toda a existência, essa capacidade de brincar que toda criança que é razoavelmente bem acolhida, que não é esmagada por circunstâncias adversas, tem. Fernando foi um psicanalista que nunca parou de brincar, nunca desistiu de brincar, nunca achou que era a hora de parar de brincar e falar sério, ser uma pessoa séria, né? Com aspas, né? Então, quem esteve na despedida dele,
entende imediatamente o que eu estou falando, porque ele conseguiu transmitir isso para os seus descendentes, conseguiu transmitir isso para todo mundo que estava lá, né? Foi, de fato, uma despedida em que ele estava presente na sua ausência, né? Ah, Fernando, não sei se todos sabem, se não é o único, é um dos pouquíssimos psicanalistas que está inscrito no Dicionário Cravo Albim da música popular brasileira. Para mim, isso não é pouca coisa, porque a expressão de um jeito de estar no mundo, um jeito de ser no mundo, que certamente infletiu o modo dele ser psicanalista numa certa direção. Então, as cantorias, os espetáculos, não eram uma coisa de uma outra vida, diferente daquela do analista. Eu acho que, no caso de Fernando, havia uma gestalt envolvendo tudo isso, e é por isso que eu digo que ele foi uma das pessoas que inspirou a minha maneira de entender esse ofício tão complicado que é o de ser analista, né? Então, eu vou guardar assim tudo isso e todas as experiências incríveis que vivi com ele, as road trips que fizemos. Então, São José da Coroa Grande é um ponto no mapa que, para mim, tem uma importância super particular por causa dele. Uma das frases assim que eu acho mais interessantes do Marco Aurélio, filósofo histórico do século II, é uma frase que para muita gente é triste, que é: em breve tudo esquecerás, em breve todos te esquecerão. Mas para mim ela não é triste, ela é libertadora. Ela é uma espécie de incentivo à fruição da existência, porque é isso que nós temos enquanto respiramos. Eu acho que ele encarnava esse entendimento. Por isso não parou de brincar. E para terminar, eu me lembro agora de um outro pernambucano, Manuel Bandeira, que tem um poema que, agora pensando no que eu ia dizer, me veio à mente. É um poema lindo, chamado Profundamente. E ele fala de uma festa de São João, que ele foi quando era uma criança, e os balões, e a fogueira, etc. E ele foi cansado, foi dormir. Quando levantou, tudo tinha passado, etc. Onde está fulano, onde está Beltrano, etc. Tal. E o verso final é: estão todos dormindo, dormindo profundamente. Ah, É isso, acho que Fernando está dormindo profundamente. Nós todos jamais vamos esquecê-lo. Enquanto houver gente que pense em psicanálise que nem ele pensava e que viva a psicanálise como ele nos instigou a viver, ele vai estar presente. E, de qualquer maneira, guardando um lugarzinho, porque daqui a pouco todos nós estaremos dando um chega para lá nele para deitarmos e também dormirmos profundamente. Tomara que, tendo uma vida tão bem vivida quanto a que ele teve. Obrigada, André. Bom, segurem aí que tem mais um pouquinho de emoção aí. André, por favor, segundo vídeo. Eu sou Muri Costa, cantor, compositor, violonista, e estou aqui incumbido de falar do meu amigo e parceiro de música, Fernando Rocha, parceiro de algumas jornadas, né? Eu o conheci no primeiro espetáculo, O Chuveiro Iluminado, que era dirigido pelo Boal, que eram 6 cantores amigos, que se reuniram para fazer um espetáculo juntos, assim, o pessoal que gostava de cantar, e acho que era uma coisa meio sem compromisso. Isso acabou se estendendo por, sei lá, 10 anos, 11 anos, foram 6 espetáculos diferentes, eu acabei fazendo direção musical de uma outra, e o Fernando virou um parceiro constante de música. Então eu estou aqui para falar hoje do Fernando, não o Fernando que vocês estão acostumados a conhecer, mas o Fernando cantor, o Fernando seresteiro, que era um grande seresteiro, cantava lindamente. Vivi alguns momentos muito lindos com ele no palco. Eu acompanhava o Dorival Caymmi, ele tinha muito orgulho de dizer que estava cantando canções do Caymmi, acompanhado pelo violonista que acompanhou o Caymmi. A gente de vez em quando fazia Maurino Dada e Zeca
embarcaram de manhã. Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescador. Quarta-feira Hein? santa, dia de Consegui, tô pescar e de vendo. pescador. Ele adorava isso. Eu gostava muito, Fernando cantava muito lindo algumas coisas. Eu tenho algumas lembranças dele cantando umas coisas do Villa-Lobos, dele cantando Pixinguinha, dele cantando umas coisas que era muito lindo. Ele fazia isso com muita propriedade, com muito sentimento. E acabou incutindo, passando para os filhos essa musicalidade, esse amor pela música, essa paixão que ele tinha pela música. O Rafael foi meu parceiro nesses. Rafael, filho do Fernando, mais novo, em vários espetáculos, todos os espetáculos dos Cantores do Chuveiro. E recentemente o Fernando estava preparando um novo espetáculo que não chegou a ir ao ar, junto com a Cecília Boal, que ia se chamar Cantando Coisas de Amor, que eram sambas e tangos, um espetáculo bem bacana. Nós chegamos a fazer uma vez lá numa feijoada na casa do Fernando, onde os dois filhos dele o acompanharam junto comigo, Felipe e Rafael. O Rafael foi parceiro de muitos e muitas jornadas. O Felipe eu o conhecia e tal, mas nesse dia que nós tocamos juntos, tocamos de trio, eu de violão, Felipe de contrabaixo, Rafael de percussão. Foi tudo muito bom. Minhas lembranças com o Fernando são as melhores possíveis, de uma pessoa que tinha um amor assim incrível pela música. Fez vários discos dele, discos lindos. Eu participei de vários. Houve um disco do Cartola, ele fez um disco em homenagem ao Cartola, que eu participei, eu era integrante do Arranco de Varsóvia. Escrevi um arranjo para ele cantar junto com a gente, aquela corra e olhe o céu, que o sol vem trazer bom dia. Então hoje nós estamos aqui homenageando a memória do Fernando. Eu estou aqui como representante do Fernando músico, do Fernando cantor, do Fernando seresteiro. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Ele adorava cantar isso era um número lindo que ele fazia junto com a Cecília, que ele fazia esse carinhoso. Cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro, foste a sonoridade que apagou. E hoje era tudo muito lindo, tudo muito emocionante. Pena que ele não está aqui para cantar com a gente, porque era muito mais bonito com ele cantando. Meu beijo para o Fernando. Que bom que vocês me convidaram para tomar parte nessa homenagem. Ao Fernando, aos filhos, Rafael e Felipe, e a Ruth, as minhas melhores lembranças do Fernando. Ai, muito bom. Bom, vamos respirar fundo aí. E a gente tem prazer de também ter Décio aqui com a gente, que foi um grande amigo do Fernando, também, Décio Burfink. Ele, na sessão correspondência com o Celso Woodfriend, trocaram cartas, suscitando e explorando muito o tema, a presença ausência, nos diferentes ritmos, nas diferentes maneiras de ver a vida, e ambos escritores, mas Celso não pôde estar aqui com a gente hoje, de uma forma como nós estamos nesse momento, mas enviou generosamente, ao estilo dele, uma carta. Então, eu vou ler. Boa noite. Parodiando Ariano Suassuna. Só sei que foi assim.
escrevi uma peça de teatro sobre um encontro imaginário entre Sigmund Freud e Rita Lee. Apesar de falar das adições dos dois, era uma comédia. Ele falava de charutos, ela de álcool, e os dois de uma vida criativa. Era uma encomenda para a jornada anual da minha sociedade de psicanálise. O Décio, especialista no assunto, adições, veio como convidado principal. Ele, que é músico e psicanalista, logo tem um tanto de Rita e outro de Sigmund. Gostou da peça e veio conversar comigo na confraternização. Ficamos amigos ali na hora e, desde então, conversamos muito. Almas gêmeas. Desde então, o Décio manda áudios que são verdadeiros podcasts, onde fala da vida e eu retruco, e depois de muito tempo, ele devolve e a conversa não para. Li todos os livros de Décio e vislumbrei nele um autor contemporâneo da psicanálise, que traz a metapsicologia com muita arte e literatura. Mais tarde, ele me apoiaria a escrever uma nova peça de encomenda, desta feita não uma comédia, mas uma tragédia sobre o Holocausto e Ana Frank. De fato, ele me acudiu. Só sei que foi assim. Foi então que Elisa e Magda, aqui da Tribe, e toda a sua equipe artística e psicanalítica, convidou-me para uma sessão de troca de cartas para publicar na revista. Não titubeei. Chamei o Décio. Por adorar falar com ele, mas também por vingança. É que, às vezes, o Décio, na vida real, demora a responder às minhas cartas, e agora ele precisaria vir ao prazo exíguo da editoria das gurias. Eu me regozijei com a angústia dele, não só pelo direito e o dever de obter respostas mais rápidas, mas também porque sou um tanto analisado, logo aceito um certo sadismo em mim. Adorei ver o Décio se puxando e repuxando para ser rápido, para ser mais rápido. Sou muito grato a ele, a Elisa, a Magda e a toda a equipe da Tribe. Essa troca de cartas um tanto delirante e provocativa que a Tribe acaba de editar, junto com outras pérolas, trouxe, a meu ver, o melhor que a revista e todos nós buscamos para a psicanálise, uma conversa verdadeira, estética, afetiva. O tema proposto para nós era presença, ausência. E agora, a vida imita a arte. Uma viagem súbita que precisei fazer devido à mudança de datas da formatura da minha filha nos Estados Unidos me fez ausente do corpo presente nesse lançamento. Bem, o Décio entrará virtualmente, mas eu nem isso. Por outro lado, pude vir com minhas palavras nesta carta lida por uma boa alma, igualzinho fizera na revista. Representação legítima da representação da ausência se fazendo presente. Há muito mais a falar, mas serei sintético, desculpe. Desde as minhas conversas com o Décio, eu sou outro, especialmente no cuidado do diálogo entre a poesia, predominante em mim, poesia predominante em mim, e a metapsicologia minoritária. A metapsicologia vem encorpando, sem perder a alma da poesia. Pretensiosamente, acredito que também transformei o Décio, pois testemunhei na nossa convivência o nascimento de um ficcionista para estar ao lado do ensaísta e crítico literário robusto que ele já era. Não que já não estivesse dentro dele, mas acho que fui que fui um pouco o obstetra que ajudou
a parir tudo isso. E o Décio nem precisou de anestesia, mostrando-se um excelente parturiente. Não sei como anda o puerpério, pois ele voltou a demorar a responder. Encerro minha participação virtual e por procuração com uma crônica que escrevi, mas que fica para outro dia. Agradeço a todos, a Décio, Elisa, Magda, Tribe, e desejo um bom evento. Agora, um pouquinho mais do Celso presente aqui entre nós. André, ajuda a gente aí de novo, por favor. Boa noite a todos, desejo um excelente evento, quero principalmente agradecer pelo convite da Elisa, da Magda, de toda a equipe da Tribe para essa aventura, bem Tribe, de poder participar da sessão correspondência da revista sobre o tema ausência, presença na psicanálise. Foi uma alegria compartilhar com o meu amigo e colega Décio Gurfinkel, que eu sei que está aí com vocês nesse momento, é quem eu saúdo, essa troca que a gente teve. Eu não sei se posso dizer que tive alguma abordagem em relação ao tema da ausência e da presença, mas paradoxalmente tive. O que mais me moveu foi a ideia, enfim, da psicanálise como uma grande ode, como uma grande canção à própria ausência, né? No sentido de apostar desde o começo as suas fichas na palavra, né? E essa palavra como algo simbólico, como uma representação para algo que está ausente. Ao mesmo tempo, como escritor, assim como Décio, a minha grande aproximação foi a arte, né? No sentido de que a arte consegue fazer aquilo que a psicanálise tenta, quer dizer, a psicanálise ela é arte também nesse sentido de buscar uma forma de lidar com essa ausência. E eu acho que é a partir daí que a gente fez as trocas, né? As nossas conversas, e eu convido a todos a lerem, né? Aqueles que não puderam ler, porque ali eu acho que tive mais oportunidade de desenvolver esse tema e de poder lançar alguma presença para a ausência. Um grande abraço a todos. Você tá sem som, Magda. Opa, obrigada, André, por ter avisado que eu estava sem som. Antes de passar a palavra ao Décio, que está pacientemente aí aguardando, preciso dizer que a Maria Elisa, ela está conosco, mas ela está num lugar em que o sinal de internet não está nada bom. Então, ela está sem imagem e talvez não possa participar de outra forma, tá? Bom, então, a ver agora um pouco da sessão correspondência, conversando, ouvindo o Décio, para depois, então, a gente abrir as participações que poderão ser feitas através do chat ou com a mãozinha na tela. Vamos lá, correspondência com o título Espera, Morte, Poesia e Sonho. Com Décio Gurfinkel. Décio, posso te apresentar um pouquinho, né? Décio? Tá me escutando, Sofia? Estou escutando bem, obrigada. Décio, então, é psicanalista, doutor pelo Instituto de Psicologia da USP, pós-doutorado na PUC de São Paulo, membro do Departamento de Psicanálise e do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do Instituto Sede Sapiense, em São Paulo, autor de diversos escritos e livros, tais como Relações de Objeto, Adições, Paixão e Vício, e Sonhar, Dormir e Psicanalizar, Viagens ao Informe.
Também a pulsão e seu objeto, droga, estudo psicanalítico sobre a toxomania. O Décio tem um site muito interessante sobre publicações e participações dele aí, percursos na psicanálise, que o Décio fica à vontade se quiser falar um pouquinho, que é interessante para todo mundo. Bom, vamos lá, é um prazer estar aqui com você de novo, Décio. Fica à vontade agora. Você é a bola. Ok. Bom, boa noite a todos e começo por agradecer ao convite de estar aqui nesse momento do lançamento da revista e dessa homenagem, ficamos sem palavras, né, de tão tocante em relação ao Fernando Rocha. A equipe da TRIB também é o Celso, porque também foi Celso quem me convidou indiretamente a participar dessa brincadeira, dessa parceria, da troca de cartas na correspondência, né? Ele que indicou, né, eu como parceiro, e a revista acolheu e fizemos essa brincadeira, isso por volta mais ou menos de um ano atrás, de trocas de cartas que estão aí nesse número da revista, né? Eu estou, assim, primeiro, muito emocionado também, como a emoção circulando, mesmo que seja online, a gente sente a emoção no ar, né? É muito forte encontrar pessoas, além da emoção de lembrar do Fernando e dos depoimentos, de ver pessoas queridas mais próximas, outras mais menos, de vários lugares, especialmente do Rio. Algo que eu entrei, Jurandir e Vicélia, Sônia Bromberg, Viviane Franquist, a turma da TRIB, e alguns colegas aqui de São Paulo também presentes. Eu vou com certeza deixar de mencionar um monte de gente, mas a Vânia Cidade foi circulando um pouquinho e uma enorme emoção de ver, né? E claro, a Ruth, que está aí, querida Ruth Rocha, pelo jeito os dois filhos do Fernando também estão aí, né? Claro. Então, essa emoção, o que me veio assim é que essa noite é uma espécie de tributo à amizade, né? Isso que a gente está vivendo aqui. E queria comentar com vocês que foi concomitante o convite de participar dessa correspondência para esse número da revista e a notícia do falecimento de Fernando. Foi praticamente concomitante. Eu tinha acabado de saber da notícia, acho que foi no final do ano passado, né? Estava muito mexido, trocando mensagens com Sônia, com Ruth, e veio a notícia, e veio o convite. Então, imediatamente a conexão se fez, né, da ausência do Fernando, de todas as memórias, assim, que foram vindo com muita força, e a mobilização para responder a esse desafio, né, de um formato novo, muito interessante, né, porque ao escrever cartas, a gente se coloca de uma outra maneira que a gente se coloca ao escrever artigos, livros de psicanálise, né? A gente é convidado a se colocar de uma forma mais pessoal, né? E isso é um bom desafio e difícil, porque envolve questões de exposição, né? Mas foi uma experiência muito enriquecedora para mim, né? O Celso brincou aí do ficcionista nascendo, foi realmente uma coisa que foi, de certa maneira, também desencadeada por essa experiência da correspondência, que mais recentemente eu tive me estreiei uma estreia na ficção, acabei de escrever um conto que provavelmente vai sair num livro organizado de contos escritos por psicanalistas, pelo Paulo Ritter, aí do Rio, com uma outra colega. Se der, no final eu faço algum comentário. Então, essa é a brincadeira do Celso, que ele fala na carta dele, né? Mas, para mim, tem sido uma experiência importante de construir pontes na escrita assim, mais claras entre a reflexão psicanalítica e a pessoalidade. É uma espécie de brincadeira autoanalítica, no fundo, toda escrita psicanalítica, né? Eu vou seguir uma sugestão do próprio Celso, que infelizmente vocês viram, ele não pôde estar com a gente aqui, que é de ler alguns trechinhos das cartas. Era a ideia dele original, cada um ler um pouquinho nos trechinhos das cartas, como um estímulo, né, um aperitivo. Eu achei uma ideia boa, é o que eu vou fazer. Eu vou ler alguns trechinhos das cartas e fazendo alguns comentários, né?
só antes de seguir nos trechinhos das cartas, eu queria só marcar, já, né, nesse tom memorialista que a gente está vivendo, alguns momentos de encontro, né, meus com o Fernando Rocha e com a sociedade também, né, com a Brasileira do Rio. Em 1997, a primeira vez que eu conheci o Fernando, a gente chamou ele para participar de um simpósio de psicossomática em São Paulo. Dividi uma mesa com o Fernando Rocha. Na época ele apresentou um caso clínico, falou muito da Joyce McDougall. E desde então, e depois ele veio ao SEDES também apresentar um seminário sobre as entrevistas iniciais, preliminares, que vocês sabem que é um livro maravilhoso do Fernando, né? E desde então, que depois foi publicado pelo Flávio Ferraz, que também se tornou assim parte do grupo de amizades nessa ponte aérea Rio-São Paulo, né? E desde então a gente tem tido trocas psicanalíticas, trocas de amizade e trocas musicais também, né? Então tive a sorte de poder me conectar com o Fernando nesses dois âmbitos aí, né? Em 2007, a convite dele, eu publiquei um artigo na Trip, que é Adicções e Perturbações do Sono-Sonho, né? Ainda foi uma temporada antiga, e tive a oportunidade de estar aí também na sociedade, em alguns encontros, né? Uma apresentação clínica da Sônia Bromberger, de um caso clínico, depois teve uma jornada anual com várias concepções, leituras psicanalíticas de diversos autores sobre um caso clínico. E aí, em 2019, tivemos uma parceria muito interessante entre a sociedade e o grupo de psicossomática do SEDES, um encontro que foi no Rio, foi em 2019, né? Enfim, e aí, Admar, Sônia, Vivian, um grupo da psicossomática, do Y, que são parcerias já estabelecidas, e é curioso que o Fernando, desde o início daqueles tempos, também tinha uma conexão muito forte com a psicossomática, né? E abril de 22 que eu tive a última vez online, né, numa situação aí na sociedade, discutindo o caso da Sandra Gonzaga de Silva, né? Era uma sessão clínica. Bom, então são vários momentos de encontro, né? E eu só em relação a Fernando Rocha, eu queria dizer que desde o início a música teve permeando as nossas trocas, acompanhei todos os CDs, e a última vez que eu encontrei foi no almoço junto com o Ruth, na casa de Fernando, eles me receberam muito gentilmente. Foi em 2019, véspera da pandemia, a última vez que eu estive no Rio. Foi um encontro muito marcante, mas que fui também podendo circular com grupos de amigos próximos, Sônia Bromberger, o grupo de pernambucanos, que o Benilton tão bem comentou, na época a Carmen e a Estela da Poiã, Maria Regina, enfim, tive 3 anos de vida de ponte aérea, onde eu estava o tempo todo no Rio, e o Fernando Rocha foi uma espécie de padrinho, então foram muitos os encontros, né? Nos últimos tempos, eu acho interessante contar, acho que todas as pessoas mais próximas do Fernando sabem disso, toda semana, ele gravava 2 ou 3 áudios, ele cantando acompanhado no violão pelo professor, e mandava para os amigos, e fazia uma locução contando sobre o autor, as tais das serestas, né? Então foi muito emocionante acompanhá-lo dessa maneira nos últimos tempos. Toda semana vinham os áudios, a gente escutava, comentava, trocava áudios, né? Bom, a história com o Celso eu vou comentando lendo as cartas, né? Mas ele já fez um anúncio de como é que foram esses encontros, né? Eu vou começar com um trechinho aqui da primeira carta, onde justamente o tema é esta diferença de ritmos que ele comentou há pouco, né? Diferença de ritmo, assunto fundamental, que certamente está totalmente conectado com o tema ausência-presença. De fato, vivemos esta questão na carne das nossas trocas e já conversamos sobre ela. Creio que se não tivéssemos conseguido lidar minimamente com ela, não teríamos seguido em frente nas nossas conversas, o que seria para mim uma enorme perda. Ao ler tua carta, essa é a minha primeira carta de resposta à primeira carta do Celso, pensei que você tem sido para mim um amigo suficientemente bom, o que não é fácil de se encontrar. Pois você tolera e busca compreender à sua maneira este meu ritmo tão mais lento do que o teu, e consegue me conservar como um objeto vivo dentro de você, como diria Winnicott. Você compreende e brinca, e com humor
Este objeto desce para o Celso pode variar nos matizes afetivos, deixar lacunas e interrogações e até despertar desejo de vingança. Mas sinto agora que permanece vivo e presente. Isto é, para mim, um alívio e uma bênção, pois sei bem, pela minha própria experiência de vida, que compor com o meu ritmo não é nada fácil. Uma fórmula: manter a chama acesa de um objeto vivo e presente na ausência, interessante e interessado. Então, vocês vejam que a troca de cartas começa com o tema do encontro, do Winnicott, e de uma ideia da transicionalidade com a possibilidade dessa conexão, né? Vamos lá, mais um fragmentozinho. Vou pegar alguns trechinhos, né, para fazer um recorte. O tema... Vou falar um pouco do tema da espera, do tema das perdas sem retorno, e possivelmente, conforme o andar da carruagem, sobre um pouco sobre o sonhar e a arte. São os temas que foram circulando nas cartas, que eventualmente vocês vão poder ler, né, e perceber, né? Sobre a espera. O tempo de espera é o tempo do processamento, o tempo do pensar, um parar para pensar, entre a emergência de uma questão e seu encaminhamento. Tempo-espaço potencial, no qual são engendrados um projeto e um plano de ação. Por exemplo, o tempo necessário para se responder a uma carta. Por quanto tempo ela ficou ecoando em algum lugar, em silêncio, sendo digerida, pensada, sonhada? Qual é o momento apropriado para se abrir as comportas e sentar diante do teclado, deixando fluir o pensamento e as palavras, como faço agora? O tempo e o ritmo do self psicossomático, teimando em existir neste mundo louco. Para encontrar a resposta justa, uma latência entre a concepção e a realização se faz necessária. Penso que o modelo do sono-sonho aqui é muito apropriado. E a confiança na sabedoria inconsciente é um ingrediente fundamental. Em minhas andanças, encontrei um artigo primoroso de Massoud Khan que fala disso. Online Fellow, deixar a Terra descansar. E aí eu cito aqui um artigo que eu escrevi sobre isso, que foi publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, que chama justamente Espera, Esperança e Sonho. Só um fragmentozinho aqui. A espera implica a sustentação da esperança no tempo. Winnicott nos brindou com uma reflexão significativa neste campo, e justamente por ter trabalhado muito com casos em que a construção psíquica da esperança estava despedaçada. A psicanálise esteve pouco ocupada do tema, penso, por ter nascido de uma clínica em que tal problemática não se colocava de maneira aguda. A experiência do colapso psíquico de certos pacientes fronteiriços ou a conduta de roubo e agressão na tendência antissocial expressam, segundo Winnicott, um momento onde a esperança ressurge. Como no caso da história mítica de Penélope e Ulisses. Penélope precisa, para seguir esperando, acreditar em um Ulisses vivo, para assim conservar em aberto o lugar de amante, o trono do rei, precisa poder sustentar uma vacância, um objeto ausente, presente. E, enquanto espera pelo retorno de Ulisses, Penélope tece um manto, todas as noites. Bom, esse manto pode ser pensado como um ótimo exemplo de objeto transicional. O gesto de tecer e desmanchar nos recorda do neto de Freud e seu carretel. Exemplo mais bem acabado da função transicional de um objeto. É o objeto que surge entre a criança e a mãe, simbolizando-a em sua ausência e representando as oscilações pulsionais de amor e ódio na relação de objeto. Mas, essencialmente, é o que permite a manutenção da presença da mãe na sua ausência.
e, nesse sentido, separa e possibilita a separação na mesma operação em que une, sustentando a espera na ausência. Aqui se inicia a jornada da ampliação gradativa dos círculos do viver no tempo e no espaço. Viver com, viver sem. O paradoxo união-separação é a essência da função transicional, conforme está presente no fazer-desfazer de Penélope. Vamos para um pouco das perdas sem retorno. E aí a gente vai para um pedaço um pouco mais pesado, né? E mais difícil, mas que também faz parte da vida, né? Eu vou ler mais um trechinho de uma carta, já um pouco mais para frente. Sobre as perdas e ausências sem retorno e seus restos. Eu recebi o convite para essa correspondência feito por Magda quando havia acabado de saber da morte de Fernando Rocha. A coincidência de se tratar de alguém da mesma instituição me tocou. Conheci Fernando em 97, quando estivemos juntos na mesa redonda, e desde então temos seguido uma amizade muito significativa. A música e sua interface com a psicanálise sempre nos uniu, e sua generosidade e temperamento receptivo sempre me sensibilizaram. Adorávamos conversar sobre suas experiências com Pontalis, outro mestre e figura de transferência marcante para mim. Nos anos que vivi na ponte aérea, ele foi também uma espécie de pai simbólico. Com tamanha capacidade de encantar e bem viver, como tamanha capacidade de encantar e bem viver pode se desfazer? Talvez seja o final da fala do Benil sobre a transitoriedade. Conversando com amigos e pessoas próximas a ele, inclusive sua querida companheira de vida, Ruth, percebi como, em relação à sua morte, predomina aquela impressão doce e azeda de uma vida, afinal, bem vivida, e de uma morte, afinal, bem morrida, sem uma agonia se prolongando ad infinitum em uma situação incapacitante. Talvez um bom modelo para um bom final, o que não é pouca coisa. Ficamos com lindos registros de sua voz penetrante, romântica e expressiva. Aí eu trago aqui na carta, eu não vou poder ler tudo, mas que essa situação da morte do Fernando se conectou com uma outra, porque eu recentemente tinha vindo, naqueles dias, de uma missa de 7º dia, do falecimento do meu ex-analista, que é o Orestes Forlenza, né? E aí eu vou trazer algumas coisas dessa situação e dessa experiência, porque logo em seguida eu fui chamado para participar de uma mesa redonda em homenagem ao Orestes, que foi aqui na Sociedade Brasileira de São Paulo. E aí eu vou fazer faço alguns comentários na carta sobre isso, eu vou só ler um trechinho, né? A história com Orestes, no entanto, tem tonalidades mais delicadas e difíceis, que instaurou uma ausência mais desafiadora, incluindo-se aqui provavelmente a culpa e a ambivalência que o Celso tinha aludido na outra carta. Eu estava há 7 anos em análise com ele, uma reanálise depois de outras experiências, com 4 sessões por semana, e na segunda-feira da última semana antes das férias do verão de 2016-17, ele iniciou a sessão me dizendo: "Eu te falei que vou sair de férias?" Eu estranhei, pois estava já bem informado, e respondi que sim. Na terça-feira, na quarta e na quinta, ele iniciou a sessão com a mesma pergunta. Foi um choque e um desafio que levei para aquelas férias. Ter que enxergar, assimilar, digerir e me ressituar diante do fato de que meu analista está doente, com alguma demência. Naquela época, eu estava bastante transferido e tomado por angústias e desafios pessoais, e não contava com essa. As semanas seguintes foram invadidas pelo trabalho difícil e doloroso de ter que me deparar com a força dele. Ter que me separar a força dele, protegendo-me do pior e buscando sobreviver.
Em julho fiquei sabendo e fui participar de uma mesa redonda. Inicialmente pensei em recusar. O que teria eu a falar sobre ele? Dele, meu ex-analista, eu é que nada sei. Eu é que falava. E ele apenas me escutava. Mas com os dias, uma torrente de lembranças, impressões, fragmentos e reelaborações foram acontecendo. Me senti apto, motivado e tendo o que dizer. Dentre diversas coisas, relatei minhas experiências com ele desde o início até essa partida brusca e algumas reflexões emergiram. Percebi como, talvez pela primeira vez, tive que exercitar realmente sozinho um trabalho de separação exigente, contando apenas com minha solidão essencial. Curiosa ironia do destino. Acompanhado por ele, vivi 2 separações muito significativas da minha vida. Vendo à distância, creio que o procurei principalmente para construir ou fortalecer a capacidade de separar ou de me separar. É difícil negar que o exercício da separação de Orestes, traumática como foi, deixou sequelas. Mas também percebi que, além de ter sobrevivido, eu já estava suficientemente apto para sobreviver. Esse, entre aspas, fim de análise serviu de modelo para algumas outras separações que vieram depois. Uma delas, incomparavelmente mais violenta e traumática. Acho que fui aprendendo que não existe mesmo happy end. E que o caminho de uma vida não é uma ascendência em linha reta e certa rumo a uma apoteose. Muitas novas questões. Lembrei também de uma frase de Pontalis. Toda análise é uma decepção. Acho que hoje a compreendo melhor. E ainda, o que é o fim de uma análise? O que é uma análise bem-sucedida? O que é uma análise suficientemente boa? Acho que pude enxergar um pouco melhor minha mágoa e decepção com Orestes, mas pude também ver com muito mais clareza alguns frutos. Quem os plantou? De onde vieram? Nessa mesma mesa redonda, ao lado do seu filho psiquiatra, de muitos colegas e irmãos do divã. É curioso, porque é uma situação semelhante ao que a gente está passando nesse momento aqui, né? E de sua família, descobri na sua ausência um Orestes presente em mim mais do que nunca. E acho que pude compreender o que ele estava tentando me dizer naqueles últimos dias, com tanta insistência. Te falei que vou sair de férias? Ele queria me avisar que estava de partida, para uma viagem longa e sem volta. Bem, e ao contrário do que... aí é uma citação de um dístico que o Celso tinha escrito na carta anterior. E ao contrário do que teu dístico pronuncia para muitas situações, nesta cena da mesa redonda, por felicidade minha, eu não era o único sobrevivente. E já não estava tão sozinho. Tive a oportunidade e o privilégio de poder compartilhar, recordar, repetir e elaborar. Bom, eu tinha mais uns trechos separados, eu não vou ler, para a gente poder ter tempo para as outras pessoas falarem, né, para não ficar muito cansativo. Eu falo um pouco, a gente vai falar um pouco do sonho e vai falar um pouco da arte. O Celso vai trazer muito, vai trazer poesias, e ele vai fazer uma brincadeira jocosa no meio das cartas, de que ele vai fazer esse jogo entre a metapsicologia e a poesia, que a Magda leu há pouco, na figura do Hilke com Freud no texto da transitoriedade. Então, num certo momento, ele brinca que ele é o Hilke, eu sou Freud, e essa brincadeira vai rolando ao longo das cartas, né? Só para não deixar a arte e a ficção totalmente de lado, né? A gente ouviu tanta música aí, tanto da música e da relação do Fernando com a arte e essa integração que ele faz. Eu vou trazer, talvez por gosto, por mimo, um trechinho pequeno desse conto que eu acabei de escrever, né? E que o próprio Celso se coloca como uma espécie de obstetra, né? Isso é uma coisa desses últimos dias, né? O conto se chama Diário Clínico e é a ficção de um analista fazendo notas de atendimentos no seu próprio diário clínico. Esse é o conto. Eu vou ler só um trechinho para
compartilhar com vocês. Uma entrada de diário que chama-se privacidade. Mas que bobagem achar ainda que posso separar o privado do público. Afinal, se escrevo um diário clínico, imitando Ferenczi e tantos outros, não é para ser lido? Ainda que postumamente, contando com a curadoria fiel e amorosa de um Balint. Ah, a velha aposta nos filhos herdeiros. Bem, e Freud, ao nos contar o seu sonho com Irma? Será que buscava apenas ilustrar seu método de interpretação ou também tinha necessidade de expor sua intimidade, abrir suas entranhas e assim fazer também literatura a partir de sua autoanálise, carimbando sua existência pessoal na história do mundo? Uma história da vida privada. Cientista ou artista? O caso clínico, escrito e lido em sigilo para o supervisor, se funda em um desejo secreto de violar a intimidade que nos foi confiada. Uau! Melhor apagar essa frase. Eu paro por aqui. Obrigada, Décio. Eu estou agora aqui lembrando da sua primeira carta aqui, em resposta ao Celso, em que você escreve assim: que sorte termos recebido este estimulante e saboroso convite da tribo, a quem também agradeço, pois se já vínhamos tendo uma correspondência à nossa maneira, como você bem lembrou, por que não a fazer agora em público? Então, assim, é uma sorte a gente ter podido ter vocês, né, aqui junto nessa noite com o Fernando, com os representantes mais queridos aí do Fernando também. Então, muito obrigada mais uma vez. Bom, Décio, você tem mais umas coisas aí na manga, né? Que bom. E sempre tem um momentinho que as pessoas ficam aí guardando para falar em público, mas incentivo realmente a quem quiser falar, fique à vontade. Vou ficar aqui atenta às mãozinhas e chat. E deixa eu ver aqui, na verdade, se alguém se inscreveu no chat. Eu posso te ajudar, Magda, se você quiser, Tá. tá? Mas tá ótimo, Mariana. Mas eu acho que por enquanto ninguém. Quero dar um alô especial aí a Ruth, querida Ruth, que está aqui com a gente, né? E estou vendo vários amigos de momentos e lugares diferentes do Fernando também, daqui da Brasileira. Convido quem quiser falar, né? Que já tenha escrito, né? O que queira dizer alguma coisa, inclusive fazer uma correspondência aqui em público. Vários autores dessa edição estão aqui, né? O Tinaidin, que escreveu a resenha de um livro. Como? Não, eu estou procurando a mão aqui embaixo. Mas, Jurandir, você pode falar, então. Você já levantou a mão, Jurandir. Vamos lá. Bom, eu queria aqui prestar uma homenagem a Fernando. Acontece que a Maria Elisa tinha me pedido para dar um pequeno depoimento. Eu estava muito ocupado, foi no fim de semana. Foi. Infelizmente, eu tive uma gastroenterite dessas viroses que eu estou fazendo e acabei no hospital. Então, a possibilidade que eu tinha, infelizmente, não ocorreu.
Eu queria, sobretudo, aqui prestar homenagem à memória dele, à Ruth, ao Felipe, que eu vi que está aí, não sei se o Rafael está também, e lembrar como o Fernando também fez parte da minha vida, né? A Ruth sabe, nós trabalhamos no mesmo hospital, na época de nossa formação, durante bastante tempo, e depois viemos para o Rio, continuamos o contato. Do Fernando como analista, eu lembro de trocas pessoais, é claro, mas eu gostaria, como tantos aqui notaram, de lembrar do Fernando alegre, do Fernando do violão, do Fernando da música, né? Do Fernando do disco, e de alguma coisa que alguém não tocou, mas que também tocou no assunto, mas que era a marca, né? Indelével dele, que todas as nossas festas em que ele cantava, havia muito de seresta, muito de música popular, mas inevitavelmente havia as canções francesas de Fernando, né? Quem conviveu com ele sabe o que significava ele cantar Jacques Brel, João Ferrat, Jorge Moustakis, quer dizer, todo aquele pessoal que foram contemporâneos de nossa formação em Paris, né? O Ne me quitte pas dele ficou um clássico entre nós todos, assim como ele cantava tanta música, né? O samba-canção, canta a música popular, inclusive um dos preferidos dele, que era o Doce de Coco, do Jacó do Bandolim. E é um choro simplesmente lindo, e que ele cantava e numa performance maravilhosa. Então, a lembrança que ele deixa, eu queria aqui agradecer, além dos livros, da troca com o analista, a amizade, tudo que nos ligou, né? E repetir um pouco o que todos vêm dizendo. Vêm dizendo que evanescência não existe, quer dizer, a morte é uma passagem, evidentemente, né? Ele não pereceu, ele teve uma morte significativa, está conosco na lembrança, tornou-se, como disse Lacan certa vez, um significante, um outro, e esse persiste, né? Esse vai além do desaparecimento, continua nos nossos corações, na nossa lembrança, e vai ser lembrado, e a vida dele narrada para outras pessoas, para aqueles que nos vão seguir. Eu agradeço o convite que me foi feito, né? E queria, mais uma vez, dizer, como tantos já disseram aqui, Fernando presente. É isso. Que bom, Jurandir. Que bom. E que bom ver que você está recuperado aí, viu? Desce, você balançou a mão aí, você quer falar ou não? Não é nada disso. Tá bom. É só um gesto do presente. Do presente, está ótimo. Está ótimo. Só o gesto. Bom, eu vou aproveitar enquanto isso, aproveitar que o Décio até mencionou, né, um dos livros do Fernando, Entrevista Preliminares, que foi lançado há já bastante tempo pelo Flávio Carvalho, mas que a SBPRJ, semana que vem, sexta-feira que vem, presencialmente, vai realizar o relançamento, né, o lançamento, melhor dizendo, da nova edição da Entrevista Preliminares pela Bruxa. E vai ser um evento presencial. Pela artesã, Magda. Ai, me diz. Pela artesã. 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 Ah, tá aí, a Ana, a organizadora do evento. Obrigada, Ana. Então, vai ser lá na sociedade. Ana, que horas mesmo vai ser? 18 horas, sexta-feira, dia 6. Sexta-feira, dia 6. Então, é isso, uma nova edição da Entrevista Preliminares. Vai ter participação também aí de muita gente boa. Décio, deixa eu aqui uma...
uma perguntinha na manga. Como é que você, não sei se durante a execução a gente não chegou a conversar sobre isso, mas durante a realização, elaboração, troca de cartas com o Celso, passou para você, né? Você passou por momentos em que a metapsicologia aí que o Celso até mencionou na carta, né? A metapsicologia em Freud sobre ausência e presença passou por você, assim, teve inspiração, alguma articulação? Mais especificamente em Freud, você está perguntando de modo geral, porque Ah, Freud fala em pai simbólico, ele é o pai de todos nós, né? Então, sim. toda a metapsicologia, eu penso assim, por tudo que a gente pensa, é a partir da obra freudiana, né? Sem desconsiderar a importância e o valor do campo pós-freudiano. Então, eu sempre gostei de pensar a história da psicanálise, a história dos conceitos e das construções teóricas de uma maneira muito articulada nesse diálogo de pensamentos, um pouco como o Benilton assinalou da psicanálise contemporânea, sempre pensei isso. Então, para mim, as coisas estão muito articuladas. Eu tenho uma formação bastante freudiana e uma referência muito presente sempre do Freud, né? Mas, por exemplo, quando eu estava falando do objeto transicional do Winnicott, que eu acabei utilizando bastante, né, É, aqui, como uma referência para falar da presença-ausência, exatamente por essa função simbolizante que esse objeto intermediário pode produzir ou pode não produzir quando ele não se constitui, por falhas aí de constituição subjetiva, muitas vezes lá dos primórdios, né? Então, acho um modelo muito interessante. Mas, na minha leitura, por exemplo, do Fordá, do Freud, como eu falei um pouco rapidamente, é uma hora de passagem aqui, né? Para mim, o uhum, Fordá é o melhor exemplo que a gente conhece de um objeto transicional, né? Tanto que eu tenho um artigo que eu discuto, né, o conceito de objeto transicional, e eu faço uma brincadeira, chamo o Winnicott do neto do Freud, né? Que o neto que o Freud estava vendo brincar era o próprio Winnicott que estava lá construindo o conceito do objeto transicional, né? É uma coisa interessante e paradoxal, porque, para mim, o exemplo do Fordá não é um bom exemplo de compulsão à repetição, né? Apesar de que a repetição e no brincar infantil, né, quem tem filho, criança sabe ter, de novo, né? Põe de novo, toca de novo, faz de novo, tu conta a história de novo. A gente sabe que tem esse prazer na repetição, mas eu acho que a dimensão mais sombria ligada à pulsão de morte da compulsão-repetição, ela não se expressa com tanta clareza no exemplo do Fordá, ainda que haja uma dimensão trágica que é o pai que foi à guerra. Eu acho que aí se encontra a dimensão mais sombria da história mas a experiência subjetivante, né, a função simbolizante que tem no exemplo do Fordá. Eu estou pegando o Fordá, né, pela sua pergunta do Freud. Eu acho que a gente tem exemplos muito mais sombrios de quando a compulsão-repetição ganha essa dimensão mais mortífera, vamos dizer assim, né? Para mim, um dos exemplos mais claros é o funcionamento das adicções, né? Onde há uma tendência a uma compulsão repetitiva, onde a dimensão simbólica e simbolizante ela vai minguando ou praticamente desaparecendo, né? Cada vez mais, né? Quando que Ford dá um exemplo altamente simbólico. Então, não sei se eu te respondo, mas, por exemplo, nesse grupo ótimo. a gente pode ver uma conversa interessante, o Winnicott com Freud, né? Como um exemplo entre tantos outros, né? De como a questão da presença e ausência vai se constituindo como é um pilar da nossa experiência psíquica, né? Uhum. Tantos... Não, ótimo. Miguel Camon, um dos fundadores com Fernando da Tribe, né? Mas antes de mais nada, eu queria me desculpar com todos vocês por ter chegado atrasado, eu não pude chegar antes, Imagina. e com isso eu ter perdido o que eu acabei sabendo aqui, todas as homenagens, depoimentos que foram feitos, dados em relação ao Fernando. A Magda tem toda a razão. Eu acho que
não sei se isso já foi lembrado, com certeza sim, mas eu mesmo assim quiser afirmar, né, que eu acho que uma das características que mais me encantaram em relação ao Fernando foi a capacidade dele agregar as pessoas em torno dele. Quer dizer, quer dizer, o grande conhecimento que ele tinha sobre psicanálise, tudo isso que o Jurandir acabou de falar sobre a questão da música, mas quer dizer, a capacidade dele de, quer dizer, agregar as pessoas em torno dele, eu acho que foi talvez a marca que ele deixou mais forte para mim, desde muito cedo, né? Quer dizer, quer dizer, quando o Fernando propôs a Tribe, aqui, eu não lembro a data, não sei, acho que início dos anos 90, não lembro agora. Éramos um grupo, éramos 5 ou 6, né, que na época nos reunimos para começar a pensar, quer dizer, a revista, mas a cada momento que nós nos encontrávamos tinha sempre alguma coisa, tinha sempre quer dizer, a música ligando a todos nós, sempre alguma coisa, um, um ato social, né? Quer dizer, a mulher com quem eu estou casado há 30 anos, né? Acho que a primeira vez que eu saí com ela foi para um, uma reunião que o Fernando dava na casa dele, ali na rua Carvalho de Azevedo, né? Então é sempre uma pessoa que eu lembro com imenso carinho. É, Teve um projeto que ele também se envolveu com muita dedicação, como tudo que ele fez na vida, que foi o projeto do Cantores no Chuveiro. Não, não era esse, eu acho que era isso mesmo, Cantores no Chuveiro. Era isso mesmo. Hã? Era isso mesmo. Cantores no Chuveiro, que foi um nome dado pelo Augusto Boal, né, para uma brincadeira extraordinária, né, que era que um grupo de, enfim, pessoas profissionais de outras áreas, né, se dispusessem a se apresentar no público com a mesma liberdade com que cantavam as suas músicas preferidas, tomando banho no chuveiro, né? Então, era muito divertido, né? É, Enfim, o depoimento que eu estava querendo dar aqui era para manifestar fundamentalmente a saudade, né, que o Fernando deixa para todos nós. Assim, um agradecimento muito grande, muito profundo a tudo que o Fernando trouxe para a minha vida, pessoalmente, e para de todos nós, né? Quer dizer, a marca que ele deixa na sociedade, o modo com que ele, durante muito tempo, entre nós, assim, representou o que, aliás, ele não gostava que fosse nomeado como a psicanálise francesa, né? Porque ele se sentia um pouco aborrecido com essa ideia de que a psicanálise francesa fosse uma coisa só, né? Mas durante algum tempo era assim que se referia a esse tipo né, de tradição na nossa sociedade. Enfim, o que eu queria era assim, compartilhar com todos vocês um muito obrigado, né, que eu incansavelmente terei a dizer ao Fernando. Obrigada, Miguel. 1990, Tribe. Em 90, né, é verdade. Éramos Terezinha Câmara Leão, Raimundo Porto, a Vivi Frankenthal, Sônia Bromberg, Carlos Alberto Quilelli, E também está aqui. Fernando e eu. Uhum. Esse era o grupo que começou a pensar uma ideia, quer dizer, dada pelo Fernando, né, com um convite extraordinário que ele fez à Lena, né, para ela desenhar a capa da nossa revista, uma capa linda, 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 que ela fez acompanhar até por um texto, né? Na época ela estava publicando um livro sobre Derrida, Uhum. e todo o trabalho sobre a escritura em Derrida, e ela fez uma capa linda, brilhante, que depois, quando o Fernando voltou a editar a revista, alguns anos depois, ele pediu para que a Helena refizesse a capa
e ficou mais bonita ainda, né? Porque ela tinha agregado quer dizer, a escritura, né? A escrita, né? Ela tinha também agregado a costura, então tinha uma costura. Bom, enfim. O Miguel, interessante, eu já vou dar a palavra que tem a Cristina Cunha escrita, Viviane Frankenthal e Tiago Mussi. Mas falando na Lena, coincidentemente, né, não só o tema presença-ausência dessa edição, em que a gente teve Fernando tão presente e se ausentando, mas a Lena também presente. A Lena faz parte dessa tribo, a gente já tinha convidado, né? A Lena faz um depoimento bacana, com uma escrita, um trabalho dela de escrita. E ela não pôde estar aqui também, ela está montando uma exposição em São Paulo agora, nos próximos dias. Bom, vamos ouvir um pouquinho então, Cristina Cunha. Bem, boa noite a todos. Enfim, eu tenho várias lembranças muito boas do Fernando como um colega na Sociedade Brasileira de Psicanálise, com quem eu aprendi muito, né? Inclusive trabalhando com ele na clínica, eu lá aprendendo com ele na clínica, na verdade, né? Sobre as entrevistas iniciais e tudo mais. Enfim, mas eu queria primeiro fazer aqui. Cristina, você ficou muda. Cristina, você apertou aí o microfone. Tá bom. Eu queria acrescentar aqui o chamado que o Benilton falou, de pessoas aí tão chegadas ao Fernando, que estavam aqui e tal. Eu gostaria de acrescentar a Albacena, né, que também está aqui, tá aqui. e Flávia e Zé Manuel, né, sim. onde nós nos divertimos muito em tantas festas juninas e que Fernando adorava, enfim. Mas eu queria dizer a vocês duas coisas, quer dizer, uma que ele foi padrinho, ele e Ruth foram meus padrinhos de casamento, né, Ruth? E junto com Célia Jurandir, Viviane também, enfim. Mas mostrar para vocês, está todo mundo, quer dizer, várias pessoas fizeram referência ao chuveiro, e o chuveiro nasceu aqui nessa sala onde eu estou. Opa! Enfim, foi um jantar em que nós estávamos aqui, Fernando Rocha e Ruth, eu e Fernando, o Boal o Augusto com a Cecília, e estava também a Suzana Tonin, que fez parte do chuveiro. Então, é só pela coisa pitoresca da gente não estar podendo oferecer para vocês o ambiente aonde nasceu o chuveiro, tá bom? Mas tem chuveiro aí? Tem chuveiro aí, Cristina? Não, mas no chuveiro a gente depois ficou lá cantando. Tá bom. Fala um pouquinho com a gente, Vivi. Liga o microfone. Obrigada. Eu estava pensando o que eu ia falar, enfim, para resumir, é muito difícil, né? Porque é uma vida inteira com milhões de coisas que fomos fazendo juntos. Então, assim, eu vou lembrar pequenas coisas, pequenos pedaços, porque são grandes coisas. Eu conheci o Fernando um pouco depois que ele chegou da França, porque ele foi diretor da clínica social nessa época. E eu estava ainda em formação. Então, isso tem muitos anos, né? E lá a gente foi conhecendo, conversando, enfim, foi nascendo uma grande amizade que durou a vida inteira, né? E depois muitas coisas a gente fez juntos, mas muitas coisas mesmo. Teve o nosso grupo de leitura, o Botequim Literário, o Ruth também está aí, né? Participava, e foram muitos anos dessa atividade, que sempre era legal, todo mundo participava. E depois teve a coisa muito importante, que é um legado que a gente deixa para a sociedade, que foi a criação da TRIB, né? Então, isso aconteceu nós éramos do Conselho Científico, o Fernando era o diretor, eu era a secretária. E a gente teve a ideia, então, de fazer a TRIB, ele dizia que nós éramos o pai e a mãe da TRIB. E começou como uma coisa assim, muito da sociedade para substituir o boletim científico, que era uma coisa sem critério, não tinha seleção, não tinha nada. E a TRIB, então, a gente começou a valorizar os critérios e tudo isso.
Tinha a Lena, que foi assim maravilhosa, vocês falaram da Lena, foi assim incrível a capa que ela fez, e ela escreveu o primeiro texto Fora do Lugar, que a gente tinha feito uma sessão assim, texto Fora do Lugar na Tribe. E a Tribe continuou, depois passamos para o Miguel, e o Miguel continuou muitos anos também, depois o Miguel passou para mim e eu chamei novamente Fernando e Marci, que é outra grande saudade que a gente tem, né? E foi novamente um trio assim, ótimo, pegamos a Tribe novamente muitos anos, enfim, essa foi uma grande parceria. E depois, além do botequim literário, a gente teve aula de samba na casa da Ruth e do Fernando, porque o Fernando, para cantar, ele tinha que saber uns passinhos de samba, não era assim, né? Então, entrou todo mundo nessa, a gente aprendeu a sambar também, né? Depois teve assim, milhões de grupos de estudo, nós tivemos 9 anos de estudos com a Estrela Borradana, que foi assim, maravilha, né? Sobre o projeto para uma psicologia. Tivemos a Maria Clara, a Enaide, a Inês Lamy, foram muitos grupos de estudo juntos, que ele que tinha essa iniciativa e chamava um grupo, era muito interessante. Olha, foram tantas coisas, e, enfim, estudos juntos, muita amizade, muitas festas, muita cantoria, tudo isso, né? Foi uma vida inteira. E eu tenho assim a lembrança, acho que Ruth também tem, do último almoço que a gente teve, né? Depois do Jardim Botânico, que a gente foi assistir um show de violão, né? Uma maravilha, e depois fomos almoçar no Camolese, ali em frente, né? Então, acho que foi o último almoço, assim, juntos, nós três, que eu tenho essa uma lembrança, assim, muito gostosa de ter tido. São milhares de coisas, eu vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco eu me emociono também. É difícil. Mas é bom compartilhar a emoção. Tiago, vamos lá? Sim. É interessante ver como cada um tem o seu Fernando, né? Tem um Fernando analista, tem um Fernando supervisor, pai, marido, colega. E eu queria compartilhar um pouco do meu Fernando, com vocês. E o livro que eu escrevi sobre a formação psicanalítica nasceu no divã de Fernando. E o título também foi inspirado pelas conversas que eu tive com o Fernando, porque eu acho que no início da análise havia mais uma coisa de descoberta, né, de uma epistemologia, de uma episteme, e depois a coisa foi se tornando uma ontogênese, né, aquilo que a gente pode se tornar enquanto pessoa e enquanto analista, né? Então, eu vou ler um trechinho para vocês do capítulo Análise, né, que fala justamente sobre essa descoberta, né? Começa assim: embora eu tentasse inferir algo de seu caráter, né, do caráter de Fernando, a partir de certas características e opiniões que fui recolhendo ao longo dos anos, num certo momento da análise, percebi que o desaparecimento do analista era determinante para que a minha verdade pudesse, enfim, aparecer. Entretanto, enquanto esse momento não chegava, eu ia me fazendo uma representação da pessoa que Fernando era, ou melhor, que eu supunha ser. Desde uma escultura de madeira em forma de leão, que ficava de guarda ao lado da entrada do seu apartamento, passando por um Panamá pendurado no espelho da antessala, junto a uma bengala com castão de prata, até o ar meio intelectual, meio de esquerda. Enfim, todas essas coisas contribuíam de um jeito ou de outro para formar uma imagem mental do homem por trás do analista. Assim como esses pequenos signos de sua existência, outros, como os discos gravados, Um Brasileiro a Paris ou Cartola, por Fernando Rocha, o gosto por pintura e artes plásticas, e os filhos, um ator e outro músico, lançavam uma luz indireta sobre quem, afinal, era o homem comum que se esquivava no analista. Hoje sei que foi graças a esse apagamento de sua personalidade que eu pude finalmente me descobrir. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigada, Tiago. Áurea, você quer falar com a gente? Pronto, abri. Boa noite. É muito emocionante essa homenagem. Todos vocês sabem que nós éramos um grupo de amigos muito, muito ligados, né?
aliás, o Fernando era um homem de grandes amigos, amigas, e de um círculo muito grande de amizades, que ele sempre conservou. Essa era uma característica incrível do Fernando, como ele era integrador. E é claro que dessa integração, a Ruth, a nossa querida amiga Ruth, tinha um papel, ela é sempre discreta, mas fundamental para proporcionar esses bons encontros. A Viviane já mencionou muitas das coisas que ela mencionou, né? Acho que fizemos juntos com ele desde que eu conheci. Aliás, eu conheci o Fernando fora da psicanálise, assim que ele chegou numa festa. É Fernando tocando violão e cantando, né? Depois, e eu já achei aquilo tão legal. Ele tinha pouco tempo chegado da França, ele estava cantando músicas francesas e músicas brasileiras. E depois o encontrei na sociedade, e aí só foi crescendo a minha admiração, meu afeto, minha ligação com o Fernando, que atravessou toda a vida, né? E, e o que eu queria dizer é que, além de ser o excelente profissional, que eu acho que deixou marcas e contribuições fundamentais para todos que o conheceram, para todos que tiveram uma experiência de psicanálise com ele, seja trabalhando, seja como analisando, supervisão, seja no divã, né? Seja como participando de um curso junto com ele, ou estudando junto, enfim, ou conversando. A gente via assim a presença, a importância da clínica, da pessoa, do sofrimento, da ética, no todo o trabalho do Fernando, e eu acho que ele contribuiu tanto. Eu creio que esse último livro dele, Janelas da Psicanálise, deveria ser uma leitura, além das entrevistas preliminares, né? É essencial na formação de um psicanalista, porque Fernando era de uma coerência, de uma inteireza como analista, né? Que é algo assim admirável. Mas eu queria dizer também que o Fernando, acho que era o melhor amigo que se podia ter. Ele sempre generoso, alegre, presente da maneira que delicada dele, mas uma presença sempre muito forte na vida das pessoas. E eu agradeço por ter esse encontro, pela felicidade desse encontro, né? E quero incluir nessa minha manifestação de agradecimento, de gratidão, quero incluir a Ruth também, porque ela sempre fez parte disso. Então, saudades e que bom termos vivido, conhecido e desfrutado dessa presença tão importante, tão significativa, uma pessoa como o Fernando era. É isso. Obrigada, Áurea. Obrigada. Olha, a gente tem ainda Sandra e Noel, Cassiane. E aí a gente vai precisar voltar a palavra aí ao Décio e nos despedirmos, tá? Porque eu também ainda tenho uma palavrinha de despedida aqui, tá? Vamos lá. Sandra, e depois Noel e Cassiane. Sandra, liga o microfone, por favor. A Cassiane está na minha frente. A mãozinha, a sua mãozinha apareceu primeiro. Vamos lá. É? Você já está com o microfone ligado. A Cassiane da vez, né, Cassiane? Tá bom. É pouca coisa, eu já falei bastante, né, em outras ocasiões, dessa história peculiar, dessa história bonita que eu vivi em 2 tempos com o Fernando, o tempo da análise. Quando o Tiago fala desse espaço
né, do silêncio. Eu tinha vindo de uma análise que eu não acabava de falar, já tinha uma interpretação e a coisa ia por aí, e, de repente, eu encontrei o meu mudinho, era assim que eu chamava ele, mudinho. Então, como aquilo ali foi um espaço, né, de conhecimento, né, e de respeito, eu senti dessa forma, né? E essa coisa que se transformou depois, a partir da música, com o Luiz, meu marido, que é violonista e que começou a tocar, e aí nós fomos nos conhecendo mais de outra forma, né? Eu tenho o maior ciúme, porque o Luiz entrou primeiro na casa por outro lado, que eu entrava lá por cima, e aí o Luiz entrou pela parte da frente, e tudo que veio depois, né? Casamento, padrinho, essas coisas que eu já falei, né? E o presente que eu ganhei do Fernando, que é uma pessoa assim incrível, forte, delicada, uma amiga para a vida, que é a Ruth. É um presente dele. Então, são muitas lembranças, muitos agradecimentos, muitas vivências. Bonito, Sandra, obrigada. Cassiane, obrigada por ter dado a vez aí. Cassiane? Ai, estava me preparando aqui emocionalmente para poder deixar aqui o meu depoimento com muita gratidão, assim, por tudo que o Fernando representou e eu acho que o que define a minha experiência com ele, né? Isso que o Thiago falou, né? O Fernando de cada um, né? Foi justamente de descobrir, junto com ele, a minha potencialidade, sempre me instigando muito a pensar, a escrever, e com muita paciência, muita cautela no tocar a alma humana, né? E ao mesmo tempo, assim, com a força que ele tinha e também com toda a bagagem, né, que ele trazia junto. E eu simbolicamente fui à casa da Ruth um tempo depois, e onde ela pediu para a gente escolher algum objeto, né? E eu escolhi uma figura de barro, assim, que era de uma mãe segurando um filhinho, né? Porque eu dizia para ele que ele era minha mãe simbólica. Então, tenho no consultório porque, de alguma forma, eu sinto o quanto ele ainda está lá comigo, né? E aí estava aqui me lembrando, né? Que achei interessante que quando o Décio estava falando, né, dessa questão de como o analista também vai nos avisando, né? Quando está indo. E eu vinha sentindo isso assim nos últimos meses. E o que eu guardo dele foi uma frase quando ele sai de férias e ele me diz: Cassiane, dessa vez eu vou ficar mais tempo de férias. E, enfim, não voltou. Então, isso, de fato, assim, né? São os processos, os lutos que a gente vai vivendo. E quando eu vou visitar a Ruth me mostra uma das últimas, o último intervalo que eu escrevi e que o Fernando generosamente leu, e aí ela me entrega com a letra dele. Então, queria... trouxe aqui para mostrar, porque está na minha sala, com muito carinho, com muita gratidão e saudade. Ruth, obrigada também por todo o acolhimento.
Um beijo para você. Ai, que tocante. Noel? Eu acho que eu não vou falar nada assim pessoal, vou deixar todo mundo com a fala da Cassiane, que foi tão tocante, tão bonita. Eu queria só agradecer a Magda e a Elisa, né, por esse trabalho, esse evento e a todos os participantes. Só isso. E mandar um beijo para a Ruth e a família do Fernando. Obrigada, Noel. Olha, Noel foi grande companheira na editoria da Tribe também, quando eu entrei. Eu, ela e Elisa ficamos uns anos juntas. Noel saiu, ficou eu e Elisa. E antes de eu me despedir da Tribe, em nome da Elisa também, por todos esses anos maravilhosos de Tribe, de pulsão, de vida. Quero agradecer ao Décio, dar a palavra para ele, porque, Décio, você teve um papel muito especial nessa noite. Certamente o Celso nos acompanharia, porque nada mais, nada menos, essa correspondência teve aí bem o espírito da Tribe, do Fernando, né? De falar de coisas importantes, refletir sobre aspectos importantes, mas de maneira leve, criativa, abrangente, né? E psicanaliticamente artística. Esses dois escritores. Décio, passo a palavra para você, depois eu vou encerrar o evento. Ok? Vamos lá, Décio. Ok, eu não tenho assim muito mais o que falar, porque foram tantos depoimentos, e eu acho que é só agradecer a oportunidade de estar com vocês, de ter conhecido o Fernando, essa coincidência misteriosa, né, de a gente estar começando a trabalhar nessa e também assim, já que o pessoal e o psicanalítico não podem mais ser dissociados, separados, a gente não acredita mais nessa psicanálise asséptica, né? Eu posso dizer que essa experiência da correspondência foi muito importante para mim, muito marcante, num momento muito difícil. Eu estava saindo de férias e também passando por questões pessoais bastante complicadas. E foi um convite muito estimulante e que também possibilitou despertar esse desejo de escrever de outra maneira, essas conexões todas que foram aparecendo. Então, desde então, muitas coisas assim ricas foram podendo acontecer a partir desse estímulo, né? Então, é só agradecer, e eu acho que eu entrei meio de gaiato, porque vocês aí no Rio, né, tiveram a chance, a oportunidade, o privilégio de conviver de uma forma muito mais intensiva com o Fernando. Eu pude conviver a essa distância dessa maneira. Então, de certa maneira, me sinto assim, é um pouco estranho eu ter ficado como aquele que vai representar, né? Então, por isso que acho que tem pessoas aí que tinham muito mais a dizer sobre a questão, sobre o Fernando do que eu mesmo, mas foi um grande privilégio estar nesse lugar, nesse momento. Eu só tenho a agradecer e mandar um abraço para todos os queridos daí. Obrigada, Décio, foi. Mas você foi um dos autores. Benilton também escreveu nesse número, né? Ele está na seção de formação em psicanálise, e muitos outros colegas que estão aqui hoje estão no número. A própria Viviane e a Sônia, né? Com uma homenagem muito delicada ao amigo Fernando, amigo colega. Quando eu estava escrevendo as minhas cartas, eu coloquei em uma das cartas isso. A Sônia me mandou esse depoimento que a Viviane tinha escrito. Sim. E eu comento nas cartas. Então, essas coisas foram todas acontecendo em tempo real aí. Verdade, verdade. Teve essa correspondência, né? Essa correspondência com o tempo real. Verdade, Décio.
Muito bacana. Bom, então, quero mais uma vez lembrar que a gravação desse evento estará em breve no canal YouTube da Brasileira, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Quero agradecer muitíssimo a Ruth, o Felipe, que me ajudou a entrar em contato, a Elisa com o Muri. Agradecer ao Muri a participação dele, foi muito bacana. E agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui e agradecer aos ausentes também, né? Eu e a Elisa nos despedimos da editoria da Tribe, e agora os editores, então, são Lúcia Palazzo, Tiago Mussi e colaboradores. Para todos, uma boa noite. Muito obrigada. Beijinho especial, Ruth, para você, Felipe, e todos vocês. Tá? Beijo. Maravilha. Fernando presente. Fernando presente, isso mesmo. E Elisa, um beijo também, que deve estar. Beijo, Décio, parabéns. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.